Anticristo. Além das funções que deveria cumprir no começo do mundo, o diabo cristão teria ainda importantes tarefas a realizarem seu final. Foi ele quem pôs em movimento toda a história da humanidade, uma história de dificuldades, de sofrimento e de infelicidade. É natural, portanto, que se imagine que ele não vai desistir facilmente de suas conquistas e que aumente consideravelmente as suas atividades na última fase da destinação humana. A literatura apocalíptica judaica pré-cristã possui a figura de um poderoso inimigo que, nos últimos dias, tenta destruir a parcela fiel da humanidade. Sua imagem é semelhante, em parte, à dos tiranos históricos que perseguiram os judeus. Não é dito com clareza, contudo, que ele é o diabo. Não é certo, tampouco, se Jesus pensava na figura diabólica quando falou dos falsos cristos que haveriam de surgir nas vésperas da segunda vinda, iludindo o povo com falsos milagres. Mt. 24, 24-31, me. 13, 22-27. Os falsos profetas poderiam ser, por exemplo, pessoas recrutadas pelo diabo em sua derradeira e terrível batalha. Quando São Paulo afirmou que a parousia seria precedida do domínio de um grande pecador homo ili, celerosus, filius perditus que pretende ser Deus 2 11, 2-12, não disse que o grande impostor seria o próprio Satanás. Nas cartas de São João, onde a expressão anticristo é mencionada a J. 11, 18, 22, 4,3, 2J, 1,7, parece designar um nome genérico aplicável a todos que não reconhecem a encarnação de Cristo. Mas é compreensível que o déspota cruel acabasse identificado com os monstros do Apocalipse, cujas características eram semelhantes às suas. E eles eram, sem dúvida, encarnações das forças do inferno. Consolidou-se, assim, a ideia de que a última e gloriosa vitória divina seria precedida de um crescimento dialeticamente radical da maldade na terra. Os cristãos seriam perseguidos com a maior crueldade e Satanás governaria o mundo. O anticristo foi identificado ao diabo nos escritos de diversos autores cristãos dos primeiros tempos, entre eles Ireneus e Orígenes. E o interesse por ele voltou seguidamente na história do cristianismo, sobretudo nos momentos de crise, desgraça e guerra. Muitos governantes e tiranos, inclusive alguns papas, foram identificados com a terrível besta por autores ortodoxos e heréticos. A presença de tais personagens históricos era interpretada como um sinal do escatom. Entre os reformadores radicais do século XVI, corria a noção de que Roma seria a morada do anticristo. Mais tarde, a figura do anticristo perdeu em significação, tanto entre católicos como entre protestantes, juntamente, aliás, com o declínio das expectativas apocalípticas. Hoje, mal chega a ser mencionado nas grandes igrejas. Nunca desapareceu, contudo, das periferias do cristianismo ou da literatura ocultista. Nelas, a especulação sobre o lugar e o tempo da chegada do anticristo continua viva. A figura do anticristo concentrou todos os sentimentos negativos despertados pelos períodos de desgraças e grandes tensões na história da Europa. Ele modificava o sentido da desgraça e, afinal, ajudava as pessoas a resistir a ela e explicava as misérias da vida como um sinal da grande libertação que estava por vir e transformava o desespero em esperança. Deve-se notar, no entanto, que esta função específica do diabo no fim da história continha ideias duvidosas para a ortodoxia. A imagem da última batalha entre as forças das trevas e os regimentos celestiais poderia contaminar a imaginação cristã com aquela conhecida tendência dualista, desta feita por intermédio da literatura apocalíptica judaica. Segundo a filosofia cristã padrão, há
Onipotência divina limita a ação do diabo àquilo que lhe é permitido, embora não causado pelo Senhor. Nesses termos, o último confronto, no Armagedon, não teria fundamentos ontológicos ou morais. A vontade divina haveria de ser eficiente sem maiores esforços, poderia se livrar do diabo através de um simples decreto. A grande batalha seria compreensível apenas com a pressuposição de que o reino do mal é uma força independente que deve ser vencida por Deus antes que alcance o triunfo final. Assim, a história do Anticristo indicava, mais uma vez, a importância da herança maniqueísta no cristianismo. Fonte: Religião e Sociedade, outubro de 1985.